Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe, no começo eu não consegui entender direito aquela ideia dela. Até porque foi uma coisa assim, repentina. Quando a Elisa tomou aquela decisão de morar com o pai em Paranaguá, eu fiquei olhando para a cara dela e me perguntando, mas a troco de que isso? Os dois, mãe e pai da Elisa, eram separados já fazia tempo. Ele morava em Paranaguá. A mãe dela morava aqui em Curitiba. Naturalmente, como acontece na maior parte das vezes, que depois da separação, a Elisa preferiu ficar com a mãe. Só que de uma hora para outra, encasquetou que iria se mudar. Eu, sinceramente, não imaginei que ela estivesse falando sério. Até porque, meu Deus, toda a vida dela estava aqui. Principalmente eu, que era o seu namorado. Por isso, fiquei surpreso quando ela falou. Cláudio, tá tão difícil a situação lá em casa. Você acredita? Não tô mais conseguindo me acertar com a minha mãe. Aquele marido dela, sabe, um pé no saco. E agora tem o filho dele também. Eu não tô mais aguentando aquele povo, viu? Eu acho que vou morar com meu pai. Como assim, Elisa? Você vai se mudar para Paranaguá? Que outro remédio? Quanto mais longe de todo mundo, melhor. Como assim? Quanto mais longe, melhor? E eu? Eu não importo? Você não pensou em mim quando... A gente não vai terminar. A gente vai continuar namorando, só que meio assim a distância. Não vai dar pra gente se ver todo dia, mas... E de mais a mais, é só por uns tempos. Sabe, eu fiquei tão preocupado com aquela conversa. Se bem que, repito, no começo, eu achei que ela estivesse realmente falando sério. Muitas vezes a gente tem uma ideia e até fala que vai fazer, mas não faz. Até porque, como eu já falei, ela tinha as coisas delas todas aqui. Trabalho, amigos, um namorado. De qualquer maneira, e eu acho que isso é que mais me tranquilizou, assim, ela gostava de mim. Eu sentia. Não iria conseguir ficar longe de mim. Tanto quanto eu, sabe, iria sofrer se precisasse ficar longe dela. Por isso, apesar daquela preocupação assim inicial, não botei muita fé. Só que aos poucos, ela foi conversando, voltava ao assunto praticamente todos os dias, foi amadurecendo a ideia, até que eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha, achando que ela talvez estivesse realmente com aquela intenção. Sabe, você nunca pensa, até porque, sei lá, quando a gente tem uma pessoa de quem gosta, como era o nosso caso, você faz de tudo para evitar esse tipo de separação. Só que quando ela, um dia, olhou assim, bem séria para mim, um domingo, e veio me contar que tinha conversado com o pai, por telefone, e que no dia seguinte, bem cedo, o pai dela viria buscá-la. Olha, eu fiquei olhando assim sem acreditar. Esperando que a qualquer momento ela dissesse que tinha dito aquilo só para ver o meu jeito. Só que não. Ela já tinha tomado aquela decisão, acertado tudo com o pai, e só veio me contar na véspera. O pior de tudo é que não teve nem conversa. A decisão já estava tomada. Ela não queria saber qual era a minha opinião, o que eu achava. Estava apenas me comunicando que iria embora lá para Paranaguá, morar com o pai. Claro que eu fiquei triste, como não ficaria? Na verdade, eu fiquei até zangado com ela. E como não ficaria, meu Deus? Puxa vida, a gente se amava. Pelo menos era o que eu pensava.
Eu, por exemplo, faria de tudo para evitar uma separação. Chegamos, inclusive, a discutir. Porque, puxa vida... Só que, como eu já falei, ela não estava colocando o assunto em pauta. Ela estava simplesmente me dizendo que no dia seguinte, sem ter pedido a minha opinião, ela estaria se bandeando para Paranaguá, já que o pai viria buscá-la. Decisão já estava tomada. O que eu podia fazer? A não ser aceitar, me acostumar. Tive de me despedir dessa mulher naquele domingo mesmo. Até porque, como eu já disse, não tinha conversa. E foi desse modo que passamos a namorar à distância. Tudo bem, Paranaguá é logo ali, não era tão longe assim. Só que, para quem gosta, não é bacana, não é legal. Quem gosta da pessoa quer ver todo dia. E era nesse nível que o nosso namoro estava, sabe? A gente se vendo todo dia, matando a saudade. De qualquer modo, tive de me adaptar. Acabei indo vê-la já no final de semana seguinte. Eu já conhecia o pai dela. Já tínhamos ido pescar, inclusive. Ele gostava de mim, de modo que fiquei hospedado lá mesmo, na sua casa. Os dias foram passando e a gente namorando daquele jeito. Claro que não era o ideal, mas enfim, melhor do que separar. Alguns meses depois, a gente matando a saudade do jeito que podia. De vez em quando eu ia até lá, ou então a gente ficava se ligando, mandando mensagem um pro outro, até que o aniversário dela cairia num sábado. Nessas alturas, já fazia 2 meses e meio que ela estava lá morando com o pai. Inclusive, já estava até trabalhando. Eu, é claro, fui até Paranaguá passar o dia do aniversário dela com ela. Minha ideia era fazer uma surpresa, até por isso nem avisei. Se bem que, é claro, ela já devia até imaginar que eu iria. Imagine se não. Mesmo assim, preferi não dizer nada. Ir sem avisar. Comprei, inclusive, um buquê de flores e um kit bem bonito de uma loja de perfumes para lhe dar no dia do seu aniversário de presente. Cheguei num sábado por volta da 1:30 da tarde. Eu sabia que ela trabalhava na parte da manhã aos sábados. Por isso, decidi chegar bem nesse horário. Só que, no que eu cheguei, dali de dentro do carro mesmo, conferi o número do prédio, a rua, e dali de dentro do carro, na frente da casa em que ela morava com o pai, eu vi que alguém deu assim uma espiada através da fresta da cortina. Sabe quando a pessoa quer dar aquela espiada para ver o movimento da rua? Ou com certeza só podia ser ela. Até porque o pai dela trabalhava o sábado todo, até às 6 horas da tarde. Ela devia ter escutado o barulho do carro e foi lá conferir. Foi o que me passou pela cabeça. No entanto, a pessoa, fosse quem fosse, não abriu a porta para me receber. Me esperou ir até lá, tocar a campainha, para só então eu ouvir aqueles passos. Sei lá, podia ser impressão minha, mas quando me recebeu, eu percebi que ela estava com a cara meio esquisita. Tudo bem, eu não tinha avisado que ia, só que, puxa vida, ela devia até imaginar. Até porque a gente nunca tinha passado o aniversário dela sem estar junto. De modo que, pelo menos na minha cabeça, ela já devia estar esperando a minha chegada. Embora eu não tivesse avisado. De qualquer maneira, antes mesmo de trocarmos um beijo,
Ela sorriu assim, meio sem graça e falou aquela frase: nossa, Cláudio, eu não imaginava que você viria pra cá, você não avisou? Não, tudo bem, mas queria te fazer uma surpresa, né? Se bem que no fundo, você não imaginou que eu viria. Como assim? Não é seu aniversário? Sabe, eu falei aquilo e me aproximei, lhe dei um beijo assim, um abraço. E foi só naquele momento que eu reparei que tinha outra pessoa ali mesmo na sala, sentada no sofá. Aliás, eu conhecia a pessoa. Era o filho do marido da mãe da Elisa. Eu só não entendi o que aquele cara estava fazendo ali. Será que também tinha ido por causa do aniversário dela? Como a gente se conhecia, mesmo que não tivesse assim muita intimidade, eu até por educação o cumprimentei. E aí, Bruno, tudo bom? Tá fazendo o que aqui, cara? Perguntei assim na boa. Ele já foi se levantando do sofá? Quem, eu? Não, nada. Eu tava de passagem, aí resolvi vir aqui dar um abraço na Elisa. Lembrei que era aniversário dela. Sabe, na hora, mas na hora, me deu aquele estalo. Tava aqui de passagem. Como assim de passagem? Tava indo pra onde? Já que Paranaguá termina no porto, no mar. Será que estava indo pescar? Aliás, podia até ser impressão minha. Mas eu notei aquele peso no ar. Sabe quando você nota, percebe, que o clima pesa, que parece uma barra de ferro assim? Os dois estavam com a cara mais esquisita do mundo. Não era só um, e nem só o outro, eram os dois. E o fato é que aquela atmosfera de constrangimento provocou ideias na minha cabeça. Ideias que qualquer pessoa no meu lugar começaria a ter. Inclusive, não demorou muito e o Bruno já se despediu dizendo que estava de partida. Os dois praticamente nem se olharam na cara quando ele foi. Só que a Elisa, ela não desfez aquela cara estranha. Mesmo depois que o Bruno foi embora. Mesmo depois que eu lhe entreguei o buquê de flores. E o pior é que ela não reagiu do modo como eu esperava. Repito, tem cenas que, se você está presente e vê, é impossível não passar pensamento ruim pela cabeça. O que aquele cara estava fazendo ali? Aliás, quando tinha ido para Paranaguá, um dos motivos, aliás, o maior motivo, segundo ela mesma, era a convivência lá com, enfim. E o pior de tudo é que não foi só isso. Eu senti que ela estava me evitando. Toda vez que eu me aproximava, ela meio que, sabe, se encolhia. Esse Bruno, repito, era o filho do atual marido da mãe da Elisa. Moravam os 4 naquela casa, aqui em Curitiba, antes da Elisa resolver ir morar com o pai lá em Paranaguá. Eu nunca senti ciúme desse cara. Juro por Deus, nunca cheguei a cogitar nenhuma possibilidade de ele... Nunca me passou pela cabeça. Os dois praticamente regulavam de idade. Mas, repito, nunca senti ciúme do cara. Nenhum tipo de insegurança. Mesmo sabendo que os dois ficavam às vezes sozinhos dentro daquela casa. Até porque eu confiava em mim e, acima de tudo, confiava no amor que a gente sentia um pelo outro. Só que aquela cena
ela me colocou aquela minhoca na cabeça, até porque, repito, ninguém no meu lugar pensaria em outra coisa senão naquilo que eu pensei. Olha, eu fiquei muito preocupado e muito desconfiado, para dizer o mínimo. Eu não queria pensar em bobagem, não queria, mas era mais forte do que eu. Até que no fim, antes de vir embora, não consegui me segurar e resolvi ter uma conversa séria com ela. O pior é que eu fui direto ao ponto. Até porque eu não sou o tipo de cara que, sabe, acostumado a usar meias palavras. Fui me segurando, mas chegou uma hora que não deu. Escuta, Elisa, antes de eu ir embora, me diga uma coisa. Tá acontecendo algo aí entre você e esse Bruno? Ela arregalou o olho na mesma hora. Entre mim e o Bruno? Como assim? Como assim? Tenho certeza que você entendeu o que eu quis dizer. Até porque eu cheguei ontem aqui, encontrei esse cara sentado no sofá, vocês dois com aquela cara esquisita. Depois você me evitando, e não diga que eu não sou bobo. Me fala. Prefiro saber de uma vez por toda do que ficar sendo enrolado. Tá acontecendo alguma coisa entre vocês dois? Em vez de responder, ela suspirou e baixou assim os olhos. E vamos convir. Tem gesto que vale por mais de 1 milhão de palavras. Só pelo silêncio dela e a cara que ela fez, olha, eu gelei na mesma hora. Só de pensar que pudesse mesmo estar acontecendo alguma coisa entre os dois. Só que dali a pouco, de repente, ela ergueu assim os olhos para mim e me encarou. Cláudio, sabe o que é? Tudo bem, eu vou te contar, até porque, sabe, eu não tô mais conseguindo segurar isso só pra mim. Sabe, quando eu resolvi vir embora pra cá, não foi bem por causa da minha mãe. Foi por causa do Bruno. Explica isso, por causa do Bruno. O que tem o Bruno? Por acaso esse cara ficou dando em cima de você, lá na casa da tua mãe? Quer dizer, mais ou menos, não é bem isso. É que, na verdade, eu nem sei como te contar isso aqui. Não sei nem te explicar como aconteceu, mas a gente acabou se envolvendo. Se envolvendo. Cláudio, calma, deixa eu falar. Você não perguntou? Foi por isso que eu resolvi vir pra cá. Ficar longe dele, porque eu juro pra você, eu não queria te perder. Você não queria me perder. Eu botei tudo na balança quando começou a acontecer. E aí vi que o melhor pra mim seria continuar com você, porque só que volta e meia ele vinha aqui atrás de mim e ficava me cercando. E por que você não me contou? Não sei, Bruno. Medo. Tinha medo da tua reação. O pior não é isso, é que... O pior é que ele também se mudou pra cá. Como é que é? Esse desgraçado veio embora pra Paranaguá por tua causa. Mas eu mato esse desgraçado. Onde que ele tá morando? Calma, Cláudio, pelo amor de Deus. Para! Até porque eu ainda não contei tudo. Aliás, não é uma notícia muito boa.
Desculpa eu te falar tudo assim. Mas que você chegou aqui, de repente, o que você quer que eu faça? Você não queria saber a verdade? Sabe o que é? Eu já podia até ter contado por telefone mesmo, mas... Sabe, é como eu falei, eu tinha tanto medo que você... Até porque eu sei que não é uma coisa boa. E, pelo amor de Deus, você vai falar. Começou agora a falar tudo. Eu me afastei dele. Achei que isso fosse fazer eu me concentrar apenas em nós dois, mas... É como eu te contei, ele veio pra cá, não teve jeito. Eu já ia terminar o nosso namoro de um jeito ou outro, porque não acho certo o que eu tô fazendo com você. E agora que eu e o Bruno, a gente voltou. Vocês voltaram. Sabe quando você tem a sensação de que levou um soco na boca, no estômago? Ela já estava de rolo com o tal do Bruno no passado, quando ainda morava aqui em Curitiba. Aí resolveu dar um basta e por isso decidiu que ia para Paranaguá, para ficar longe do infeliz. Aí o desgraçado se mudou para lá por causa dela. Eu nunca senti ciúme desse cara. Nunca me passou pela cabeça que pudesse acontecer alguma coisa entre ele e a... Meu Deus, o cara era filho do marido da mãe dela. E até por isso nunca me senti inseguro. Que Deus me perdoe falar assim, mas foi o dia mais desgraçado da minha vida. Não sei nem como consegui voltar para Curitiba dirigindo o meu carro, de tão arrasado que eu fiquei. Ela falou tudo olhando na minha cara. E eu acho que o que mais me feriu foi quando ela falou que tinha tentado terminar, mas aí o cara foi atrás e aí tinham voltado porque ela ainda gostava dele. Não estou aqui para culpar quem tem um relacionamento e se apaixona por outra pessoa, até porque a gente sabe que isso acontece todo dia. Agora, como é duro ser trocado, principalmente quando a gente morre por aquela pessoa. E o que mais dói é saber que eu fui enganado. Porque quando a pessoa começa a gostar de outro, e aí, tudo bem, dá um tempo, 1 semana, 2 semanas, e conta. Claro que dói. Claro que é horrível. Mas, pelo menos, só que ela não. Foi me levando no bico semanas e semanas, me levaria até hoje. Se eu não tivesse ido até lá e constatado com os meus próprios olhos que ela estava de caso com o cara. Na verdade ela já mentia até antes. Ela mesma contou que já tinha um caso com aquele traste quando ainda morava aqui, com a mãe. Olha, nos últimos tempos tenho procurado fazer a única coisa que me compete, dar um rumo para minha vida. Mas só Deus sabe como tá difícil. E o pior é que, para esquecer uma pessoa, para tirar uma pessoa do pensamento, a gente precisa ocupar a cabeça com outra coisa, e eu não consigo. Penso nela o dia todo, todos os dias. Desde o momento quando levanto a cabeça do travesseiro, até quando deito na cama para tentar dormir. Porque não é raro eu de madrugada estar ainda com os olhos abertos, me virando de um lado para o outro da cama. Às vezes, a falta que eu sinto dela é tanta, saudade é tão grande,
que chega a doer, assim. Mas quando eu falo doer, é doer fisicamente. Parece que tem uma trava, um ferro empurrando o peito, assim. Chega a me faltar o ar. Até quando será que eu vou me sentir assim? Se dependesse da minha vontade, já teria esquecido, mas quem já passou por isso sabe que não é da vontade da gente. Ah, se fosse. Um dia eu sei que passa. Não dizem que ninguém morre de amor? Talvez seja verdade. Só que, enquanto não passa, meu Deus, o que eu faço dessa dor? Dessas lembranças que eu não consigo afastar da minha cabeça? O que eu faço dessa saudade? O que eu faço da falta que eu sinto dessa mulher?